Vamos bater um papo sobre os podcasts no YouTube? Um formato que não para de crescer e permite que os criadores se expressem e se conectem de novas maneiras com o público. Os criadores de podcasts têm selos especiais de vídeos e playlists. Além disso, podem usar os cards oficiais na pesquisa e aparecer em youtube.com/podcasts. Neste vídeo, vamos mostrar como criar um podcast no YouTube Studio, como analisar seu desempenho e algumas práticas recomendadas. Vamos lá? Primeiro, vamos conferir como criar um podcast no estúdio. No YouTube, o podcast é uma playlist e os vídeos dela são os episódios. Siga essas instruções para criar um podcast. Acesse o YouTube Studio e clique em Criar e Novo Podcast. Depois, complete os detalhes da playlist: título, descrição, visibilidade, miniatura. Observação: a miniatura precisa ser quadrada. Clique em Criar para salvar. Depois de criar a playlist, você pode adicionar vídeos novos ou antigos. Para incluir conteúdo novo no podcast durante o envio, na etapa Detalhes, selecione a playlist em que você quer incluir o episódio. Se você quiser vídeos antigos, é só ir até a guia Conteúdo, selecionar um ou vários episódios e depois clicar em Adicionar à playlist. Agora vamos conferir como transformar uma playlist comum em podcast. Acesse o YouTube Studio, Conteúdo, Playlists. Encontre a playlist que você quer transformar em podcast, clique no menu de 3 pontos e selecione Definir como podcast. Nessa etapa, confira o título, a descrição e a visibilidade da playlist. Você também vai precisar adicionar uma miniatura quadrada, que é um requisito exclusivo dos podcasts. Todos os podcasts aparecem no YouTube Studio. Para conferir, acesse Conteúdo e clique na guia Podcasts. Nela você edita os detalhes do seu podcast a qualquer momento, incluindo a ordem padrão dos vídeos. Se ele for organizado em episódios, pode ser uma boa ideia ordenar o conteúdo do mais novo para o mais antigo. Se o podcast for uma série, organize a playlist do vídeo mais antigo para o mais novo. Para mudar a ordem do conteúdo, arraste e solte seus vídeos na página da playlist. Playlists de podcast atendem aos requisitos de alguns recursos específicos do YouTube, como selos e os cards oficiais na pesquisa, e podem aparecer em youtube.com/podcasts. Os podcasts também vão ficar disponíveis no app YouTube Music. Agora vamos descobrir como analisar o desempenho do seu podcast. A guia Visão Geral, na seção Estatísticas, do YouTube Studio, mostra um resumo do desempenho do seu podcast. Nela, você tem acesso ao número de visualizações e tempo de exibição do conteúdo. Para mais informações sobre o desempenho de um podcast específico, clique em Ver Analytics do podcast. Se você tiver vários podcasts, clique no título daquele que quer analisar. Você também pode chegar aqui pela guia Conteúdo do estúdio. É só acessar Podcasts e clicar na opção Ver Analytics do podcast. Na guia Visão Geral você encontra métricas agregadas, como visualizações, tempo de exibição e a receita estimada de todos os vídeos do podcast, de acordo com o período selecionado. Episódios com o melhor desempenho. A guia Conteúdo mostra os principais momentos de retenção de público e como os espectadores encontram seu podcast. A guia Público mostra informações demográficas sobre os espectadores. Se você ativou a monetização, a guia Receita vai mostrar seus ganhos estimados e o conteúdo mais rentável. Por fim, temos algumas práticas recomendadas para criadores de podcast. Crie uma playlist pública para cada podcast do seu canal. Adicione os episódios completos de todas as temporadas do seu programa na ordem que devem ser assistidos. Isso ajuda os fãs do podcast a encontrar todo o conteúdo em um só lugar. Use o nome do podcast como o título da sua playlist. Não adicione outras palavras, nem mesmo podcast, a não ser que esse termo faça parte do nome do seu programa. Assim o público vai encontrar você com mais facilidade no YouTube. Não inclua cortes, podcasts diferentes ou vídeos de outros canais na playlist oficial do podcast. Adicione uma descrição detalhada à playlist. Isso ajuda as pessoas a descobrir seu podcast na pesquisa.
Essas dicas podem te ajudar a aumentar seu alcance, interagir com o público e começar seu podcast para ter acesso aos recursos desse tipo de conteúdo no YouTube. Para mais informações sobre podcasts no YouTube, confira os links na descrição. Até o próximo vídeo!